Os assuntos mais cobrados no Enem são os modos de produção, a estrutura da sociedade e a alienação do trabalho. Na aula 1, estudamos sobre estratificação e falamos sobre as classes sociais e como elas estruturam a sociedade em que vivemos. Para Karl Marx, devemos estudar a sociedade a partir da estratificação das classes. Para ele, as classes são divididas de acordo com seu papel no modo de produção capitalista. E o que é modo de produção? Karl Marx chama de modo de produção a combinação dos dois fatores de produção, que são as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas são a combinação do trabalho humano com as técnicas, ferramentas e matéria-prima necessárias para a criação de um produto. As relações de produção são as maneiras em que as pessoas se organizam e interagem na produção. Marx fala sobre alguns modos de produção. O comunismo primitivo era quando as pessoas ainda não produziam seu próprio alimento, dependiam de sua caça e coleta para sobreviver, e o resultado da coleta e da caça era repartido entre os membros do grupo. Modo de produção asiático. O trabalho na agricultura e pecuária era compulsório e o chefe era o Estado, que era dono das terras e da produção. Modo de produção escravista. A propriedade privada já existia. O trabalho era feito por escravos, como no caso da sociedade romana. Modo de produção feudal. Ele era baseado na agricultura e servidão. A produção era para o senhor e dono das terras. Havia o trabalho no manso senhorial, mas também havia o trabalho no manso servil, que era de onde os servos tiravam seu sustento. Modo de produção capitalista. Existe a propriedade privada, nela incluem a terra, a matéria-prima, as ferramentas e tudo o que é necessário para produzir, menos o trabalhador, que é assalariado e vende sua força de trabalho. O dono dos meios de produção compra o trabalho de outra pessoa com o objetivo de acumular capital, ter lucro ou ganhar grana cada vez mais. Modo de produção comunista. Nele, todas as pessoas são donas dos meios de produção. Não há classes sociais e não há necessidade de comprar o trabalho alheio. Esse modo de produção seria a etapa seguinte depois do modo de produção capitalista. Voltando a falar da primeira aula, tínhamos entendido que as sociedades são como casas e têm estruturas. Para Marx, a sociedade tem uma estrutura dividida em duas partes intimamente ligadas: a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura seria composta pelo modo de produção, as forças produtivas e relações de produção que acabamos de falar. Ela é a base econômica da sociedade. Já a superestrutura seria todo o nosso sistema moral, religioso, cultural, político, artístico, etc. Essa é a parte ideológica da nossa sociedade. Na aula 4, sobre o mundo do trabalho, falamos que com a expansão da manufatura, a pessoa que trabalhava precisava ser especialista em apenas uma parte do processo de produção, sem ter conhecimento de todo o processo de produção de um produto. A pessoa não era mais dona de suas próprias ferramentas, nem da matéria-prima e muito menos dona do produto final que ela ajudou a criar. Tudo isso pertencia a outra pessoa que não era o trabalhador. O trabalho nada mais é do que uma simples mercadoria vendida que destrói o ser humano ao destruir seu tempo de vida.